gente vai fazer, vai chamar aqui à frente o pessoal, alguém do grupo, o problema das mistificações, que é o terceiro grupo do lado direito, problema das mistificações. Quem poderá vir aqui falar rapidinho para a gente? Vamos fazer um resumo para que a gente possa ter tempo para fazer as outras colocações do curso. Pode falar aqui. Primeiro é sempre desafiador, né? Com um grupo lendo e avaliando o tema da mistificação, identifica que Emmanuel pede para a gente não se impressionar com essa questão. E não vamos ficar julgando a questão da mistificação. E sim que a gente busque desenvolver valores como a humildade, a caridade, acolher com compaixão o espírito mistificador, quer seja ele o médium encarnado, quer seja o espírito comunicante. Pede ainda e nos convida a tentar mostrar que essa problemática requer muito estudo, requer conhecimento, já que a ciência espírita ela tem muitas incógnitas. E em via de regra, espíritas bem instruídos, eles conseguem separar o joio do trigo. E efetivamente mostra que na sua assertiva, que quando a gente busca o autoconhecimento, a gente consegue responder a uma série de dúvidas que a gente tem. Então, o médium conhecendo a si mesmo, o doutrinador conhecendo a si mesmo, vai conseguir contribuir no trabalho. Embora esse trabalho possa ser isolado, em alguns casos a gente vê que existe mistificação em pequenas reuniões de casa, que a gente já não... que a doutrina espírita mostra que isso não é correto, e isso pode acontecer numa reunião mediúnica de uma casa espírita, porque a sintonia vibratória dos membros da mesa podem alimentar e fomentar esse tipo de problemática. Finaliza nos falando sobre avaliar criteriosamente, né? E que a gente tem que ter o coração puro. O que é ter o coração puro? Buscar ter uma vida sintonizada com o bem, né? Com a caridade, acolher sempre, tendo fé em Deus, fé em si mesmo. E tem uma frase que uma nossa companheira nos falou, que é até de Emmanuel também, que diz assim: não vos incomodeis com a... Estou aqui tentando me lembrar aqui a frase, mas não vos incomodeis com o irmão da jornada, não incomodeis o irmão de jornada com elogios desavisados. Então, às vezes, isso é fomentado muito porque a gente começa a elogiar, começa a desenvolver essa vaidade, fomentar essa vaidade, e isso vai criando uma bola de neve dentro do processo da mistificação. Então, sejamos conscientes de que médiuns, como o nosso irmão Arilson colocou, em via de regra, né, muitas vezes representa aqueles mais endividados, né? Então, nós, como médiuns ostensivos, devemos nos colocar com a máxima humildade possível. Esse eu acredito que seja a síntese do nosso grupo. Agora o grupo, as oportunidades do sofrimento. Alguém para falar? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vou colocar essa convência aqui, vamos lá. Já gastei 5 ainda bem. Bom, as oportunidades do sofrimento, né? O nosso grupo ele iniciou discutindo sobre o sofrimento em si e a sua importância no exercício da mediunidade, não é?
como forma de purificação do ser a partir das experiências que ele absorve. Depois começamos a delinear algumas reflexões no campo do sofrimento, do papel do sofrimento e se o sofrimento seria o objetivo do exercício, né? E aí começamos então a refletir que o sofrimento ele não é o objetivo do exercício da mediunidade. O sofrimento é o meio que o espírito encontra para se depurar. Aí foi citado então o exemplo de Jerônimo, o grande deitado, e de Juquinha, o nosso irmão aqui, contemporâneo nosso, né? Em que eram espíritos, eram, entre aspas, não é? Pessoas que passavam por, aparentemente, situações de sofrimento, mas que quem os visitava saía muito mais confortado do que fosse levar uma mensagem renovadora. Porque o nível de sofrimento dele era na escala quase zero. Então, nós começamos a discutir que o sofrimento, na verdade, pode ser a nossa reação diante das circunstâncias em que nos são trazidas pela providência divina para o nosso aprimoramento. Pode representar o nosso nível de rejeição das experiências. Então nós sofremos, porque pessoas podem ter a mesma prova ou provas similares, uma sofrer mais, outra sofrer menos, não é? E daí vem uma reflexão que na construção sobre essa questão do sofrimento, é muito importante a gente, no movimento espírita atual, que nós estamos preparando a base das gerações futuras, a gente ter o cuidado para não fazer apologia ao sofrimento. O sofrimento como objetivo. O sofrimento não é o objetivo. O objetivo é a libertação. O sofrimento é o meio. Não é? E o sofrimento, ele é individualizado, nós percebemos isso no grupo. Cada um tem o seu caminho, a sua trajetória. Cada um tem o seu passado, a sua história. Cada um tem suas experiências atuais com os reveses do passado lhe cobrando hoje o ajuste de conta. E esse nível de aceitação ou não dessa cobrança do passado é que nos gera um nível de sofrimento ou não. Então, a partir disso, nós refletimos que o mais importante não é o que nos acontece, mas sim as nossas reações ante os acontecimentos. Porque se nós estamos aqui hoje como médiuns, nós estamos a serviço de uma grande ordem comandada pelo nosso Mestre amado. E o nosso sofrimento é nosso, de mais ninguém. Então nós viemos na condição de contribuir com a obra, que é o objetivo maior, e superar nós mesmos ao mesmo tempo. É como se recebêssemos uma proposta com um kit, e esse kit é o nosso kit. Eu que tenho que usar o meu kit, mas a proposta está acima do sofrimento, que é a mensagem do Cristo, que é esse trabalho que nós estamos aqui hoje, e se aqui estamos hoje, temos um propósito de desenvolver esse trabalho, responsáveis por esse trabalho, como colocou Arilson, e é de uma gravidade muito grande, porque a oportunidade que nós temos hoje de poder representar o nosso Mestre na sua proposta de elevação espiritual. Isso foi o que o grupo definiu. Obrigado. Vamos agora chamar o grupo Vigiar para Vencer. Primeiramente, bom dia. O nosso tema foi Vigiar para Vencer e o nosso grupo desenvolveu no decorrer da nossa comunicação que a gente tem que começar pela mente, porque a nossa mente ela cria constantemente, ela fantasia constantemente. E aí, vigiar a nossa mente, porque em cima disso nós temos as nossas dificuldades, os nossos conflitos. E quando nós não conseguimos saber trabalhar em cima desses parâmetros, ok? Em cima dessas dificuldades, desses conflitos de vidas anteriores, nosso eu criança, a gente não consegue seguir. E
E quando a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais tranquila, mais, como é que eu posso dizer, mais focado em nós mesmo, a gente consegue seguir. E vigiar para vencer não é só vigiar as nossas dificuldades, nossos conflitos, e sim o que estamos fazendo com a nossa bagagem, porque até então nós temos as nossas bagagens no sentido de aprendizado, de conhecimento. E o que a gente está fazendo com isso? A gente está usando a nossa bagagem para ajudar, para falar uma palavra de conforto, ou não? A gente está guardando para a gente? Porque isso, olha a forma, olha a gravidade disso, de a gente ter esse aprendizado, ok? Durante as casas espíritas, em casa, experiência do dia a dia. E aí, você está guardando só para você? Você está usando para fazer uma coisa melhor para o outro, que não tem tanto conhecimento como a gente, no sentido assim, né? Na palavra figurada? Então, assim, vigiar para vencer é isso. É trabalhar suas dificuldades, seus conflitos, tentar analisar o máximo de conhecimento e poder passar para as pessoas uma forma mais confortável, uma forma mais de conhecimento, para que a pessoa também possa galgar junto com você ou a sua história da melhor maneira possível, porque a gente tem que fazer a nossa história a mais feliz de todas. E se a gente quer fazer a nossa história a mais feliz de todas, nós temos que vigiar. Nós temos que entender e compreender cada coisinha que temos dentro da gente, para que possamos seguir e caminhar. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu tentei passar para vocês, que o nosso grupo estudou. Obrigado. Agora o grupo Apelo aos Médiuns. Vocês estão me enxergando aí? Eu jurei que eu ia ficar calada. Mas aí o povo me bota para falar aqui só porque eu sou cantora e acha que eu tenho que falar também. É muito difícil passar tudo que foi falado, porque a nossa discussão foi uma discussão muito rica, né? Todos deram uma contribuição muito grande. Mas, em síntese, eu creio que nós chegamos a um denominador comum. Quando a gente fala em apelo aos médiuns, é porque a gente lembrando que os médiuns são muito assediados de todas as formas, como já foi dito e como a gente sabe, né? O principal apelo é que os médiuns prefiram as provações em detrimento às estradas largas. A gente chega à conclusão que a estrada larga, né, aquela estrada atraente, ela tem a ver com a vaidade, que é uma coisa que pode pegar o médium, né, pode fazer com que o médium venha a falir, né, trabalhar para o orgulho não preponderar, né, e pensar bem que é melhor seguir este caminho das provações. Mas esse negócio de falar de provações, a gente quis bem reforçar o vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo, o autoconhecimento, a reforma íntima, a necessidade de transformação e o agir. Porque nós falamos muito dos estudos, estudamos e não colocamos em ação tudo que a gente sabe. Então, esse vencer a si mesmo é vencer para a gente poder não ficar tendo que reencarnar, sempre cometendo os mesmos erros. Então, seguir esse caminho das provações seria o trabalho, né? Encarar o trabalho com consciência, na consciência de ser útil e valer a pena e parar de cair nas armadilhas. Muita atenção para todos nós. Faltou alguma coisa? Obrigada. Necessidade de exemplificação.
desafio mesmo é falar depois da cantora, né? Bem, necessidade da exemplificação. Nosso texto começa falando da necessidade que o médium tem de identificar-se com o ideal de Jesus. E o ideal de Jesus, que foi o Espírito encarnado, o nosso melhor exemplo que tivemos aqui na Terra, nos ensinou através de ensinos diretos e de parábolas, e ensinou-nos principalmente através de seus atos, onde todo o seu comportamento era coerente com os seus ensinamentos. Levando isso em conta, os trabalhadores que são envolvidos dentro da doutrina espírita, envolvidos principalmente dentro do trabalho mediúnico, têm uma necessidade ainda maior de exemplificar no seu dia a dia, no seu convívio social também, extensivo além da área do espaço da casa espírita, diante dos seus atos, através de seus atos, a sua mudança, a sua reforma pessoal. Então, a gente vê que, como foi abordado no início, pelo próprio Arilson aqui, não é só dentro da reunião mediúnica, mas no dia a dia, no seu convívio social, no seu ambiente doméstico, no seu ambiente de trabalho, convivendo onde nós convivemos com a diversidade de culturas, diversidade de crenças, devemos ser reconhecidos pelos nossos bons modos, pelos nossos bons atos. Somos falíveis ainda, estamos aqui porque precisamos estar aqui e precisamos então orai e vigiai. Sempre, orai e vigiai sempre, buscando mostrar através dos nossos exemplos, nossos atos, entendendo que nós somos multiplicadores dos ensinamentos de Jesus. Resumidamente, eu acho que foi isso que a gente colocou dentro do grupo. Não sei se tem mais alguém que quer me colocar alguma coisa mais. Então foi isso. Então, Quem são os médios na sua generalidade? eu trouxe aqui um resumo do que nós vimos. Na verdade, apontar quem são os médios seria, assim, uma forma de sair apontando condutas. E aí não faz parte aqui do que a gente tentou ver. Eu, junto com o pessoal, colocamos, são espíritos que estão tendo oportunidade de reparar as mazelas de outras existências. Precisam, antes de tudo, fazer um trabalho de autoconhecimento para auxiliar na reforma, que é uma ferramenta necessária numa mediunidade. Porque a gente, primeiro, precisa do autoconhecimento. Só a partir desse autoconhecimento é que a gente pode mexer em alguma coisa que a gente trouxe de outras existências. Então, essa reforma íntima só quando a gente passa a se conhecer. A mediunidade nos faz instrumento da espiritualidade e nos dá oportunidade em várias áreas de reforma, né, que nós podemos fazer a reforma. Nós, bem como a benevolência, na caridade e principalmente na tolerância com as dificuldades dos outros. Na mediunidade, o estudo é primordial e a humildade é essencial. Para finalizar, mensagens aos médiuns. Bom dia a todos. Bom, assim como deu para perceber que em todos os grupos aí, a discussão foi muito rica. No nosso grupo também não foi diferente. Embora que a maioria de nós não nos conhecíamos,
havia uma sintonia e os pensamentos eram similares. E nós chegamos a algumas conclusões que eu vou pontuar. Primeiro, que nós, no nosso plano reencarnatório, já vinha pedindo para ser médium. Além desse pedido de ser médium, a gente pedia também para que a gente pudesse trabalhar com a mediunidade. E que essa mediunidade pudesse ser a ferramenta pela qual nos ajudaria a sermos melhores. Então, pasmem, mas a gente tem que lembrar que a mediunidade, nós não pedimos apenas nenhuma encarnação. Nós já vimos pedindo várias vezes, e por muitas vezes nós falhamos. Porque a mediunidade em si, ela não é apenas o ato de eu dar passividade à comunicação, a uma mensagem, ou simplesmente perceber de alguma forma ou em algum grau a presença dos espíritos. A mediunidade, além disso, ela deve ser encarada como responsabilidade. Responsabilidade com o outro, mas principalmente com o nosso melhoramento pessoal. Lembrar que a gente tem que fazer muitas renúncias. Como foi falado aqui, os ataques são muitos. E a gente também tem que ver que esses ataques, eles vêm exatamente para ver se a gente está se melhorando. Se a gente consegue transpor aquelas barreiras. Então, ser médium não é simplesmente dar passagem aos espíritos, às comunicações. Tampouco é melhor ou menor em grau o médium que dá boas comunicações ou comunicações de bons espíritos daquele outro que só dá comunicações para espíritos sofredores. Ao contrário, lá na nossa casa a gente fica muito feliz quando as reuniões mediúnicas são muito movimentadas e daqueles espíritos que estão sofrendo muito. Que a gente sai cansado, mas sai feliz porque a gente entende que o trabalho foi feito. Mas o trabalho deve ser feito intimamente. O médium deve se procurar em si os seus defeitos e a partir daí começar a se melhorar. Aceitar a mediunidade é uma tarefa que a gente deve imaginar ou deve seguir, como falava na nossa mensagem, como um sacerdócio. E que a gente deve cuidar com muito carinho. Lembrando que a mediunidade não é castigo. Ela é um grande presente e a gente deve tratar assim. Quando a gente recebe um presente, a gente fica feliz. A gente não trata aquilo como algo que vai nos castigar ou que vai fazer a gente sofrer. Então que a gente também possa encarar a mediunidade como esse presente e a partir daí a gente se torne cada vez melhor. E que quando a gente se tornar melhor, a gente tem a oportunidade de ser médium e médios ainda melhores. Obrigado. Bom, não é, a gente ver que essa lucidez paira, né, por nosso movimento. E em todas as falas nós fomos percebendo a clareza, né, a definição da proposta mesmo da mediunidade. Quando o Emmanuel diz sobre quem são os médiuns na sua generalidade, ele vai dizer são espíritos altamente falidos, que faliram, que transgrediram leis, que abusaram bastante, que tiveram comprometimentos graves no pretérito e que recebe a mediunidade como uma bênção para que através desse instrumento eles possam se recuperar perante a lei. Isso é interessante a gente sempre repetir para que caia em desuso a postura do médium que tem algum poder, de um médium que ganha um lugar especial, desse lugar de privilégios, de que ele está mais além do que o outro, só simplesmente porque percebe o mundo invisível com mais clareza. É uma forma também da gente, ao ler esse texto de Emmanuel, ir trabalhando, diminuindo, né, essa vaidade. Porque como nós não vamos conseguir extinguir de vez a vaidade, a nossa postura é saber administrar quando ela é aguçada. Né? Quando ela é aguçada. Uma amiga, uma das aqui que comentou, falou do elogio, não é? Há pessoas que têm essa tendência mesmo de trazer diversos elogios para nós. Às vezes não com a intenção de
produzir mais vaidade. É o olhar que ela tem, né? Já ouvimos tantas coisas. Fizemos um seminário em Piauí faz muitos anos sobre o tema era o Evangelho, Jesus e a Psicologia Profunda, que era um livro de Joana. E no final ela disse, depois da palestra me aproximou de mim e falou, olha, eu queria dizer de uma visão que eu tive, eu vi assim, nas suas costas o tempo todo um arcanjo balançando as asas. Então para você ver que a pessoa é a emoção dela, né? É a crença dela no que ela viu, um arcanjo. Já imaginou se eu acreditasse? Nem aqui eu vinha. Como um homem de arcanjo, que o arcanjo anda para lá e para cá, para que eu ia me misturar com esse povo? Mas é a forma como a pessoa constrói a satisfação que teve daquilo. Então ela vai construir alguma coisa para falar para você. Né? E aí entra o nosso papel, porque ter elogio é impossível, mas administrar, sim. Né? Sabendo qual é o nosso lugar. E tentar fazer, né, gente? Tentar, porque a vaidade, há algo em nós ainda que fica satisfeito, né? Da mesma forma que quando o médium é criticado, ele fica incomodado, que é os sinais das heranças primitivas, do orgulho, que tenta impedir que em nós não há nada errado, em nós só há equilíbrio. Então, da mesma forma que a gente tenta também administrar aquela inquietude da crítica que recebemos, e vamos tentando analisá-la, nós vamos também lidando com esse prazer, essa satisfação que o orgulho nos dá. E vamos trabalhando paulatinamente, definindo quem realmente somos, em que situação estamos, sem precisar nos desvalorizar e sem precisar nos exaltar tanto, mas ir equilibrando esses agastamentos diante da crítica e esse prazer mórbido que o orgulho nos traz diante do elogio. Né? E essa questão da crítica é algo importante, porque nós temos também um grande inimigo nosso que está transitando, que é o filho predileto do orgulho, e ele transita nas nossas relações nos grupos mediúnicos e em qualquer área das nossas relações do mundo. É o nosso conhecido amigo melindre, não é? Então, como está difícil conversar, como está difícil falar com o outro sobre algo que ele está se equivocando, né? Ainda mais se esse outro estiver engolfado pela predominância do orgulho, porque o orgulho nos coloca em uma superioridade que é falsa, né? A verdadeira autoridade, ela é produzida no terreno da humildade e não na do orgulho. Então, falar com o outro, né? Discutir, vamos fazer uma avaliação no final da reunião mediúnica? Vamos. E às vezes a gente percebe algumas inquietações e quer questionar o médium, quer falar. Como foi? Você não achou que isso foi algo meio que anímico? Ou qualquer outra colocação. É a dificuldade que nós temos na vida de receber crítica. E aí vai uma orientação que eu recebi uma certa vez de um espírito amigo, que ele me disse o seguinte: o indivíduo que quer realmente autodescobrir-se, para depois autoiluminar-se, vale ressaltar, tá? Autodescobrir-se não é se iluminar, é descobrir-se, para a partir do que se percebe, mudar. Tá bom? Então não relacione autodescobrimento com autoiluminação. É uma fase. Primeiro eu vejo a área, e aí depois eu parto para arrumá-la. Então não confundam. Então, ele diz, para a pessoa que busca o autodescobrimento para a autoiluminação, a pessoa tem que tem que ter maturidade para ouvir a crítica. Porque nessas críticas, variadas vezes, vem dosagens de verdades. Às vezes nessa crítica há algo que fala muito de você. E se você está realmente disposto a melhorar-se, essas críticas devem passar por uma ruminação. Eu preciso refletir sobre o que me foi dito negativamente acerca de mim. A partir e aí ele falando, a partir dessa ruminação, nós também entraremos na era, né, da proposta que o meio ambiente nos convida,
reciclagem do lixo. Então, às vezes, a crítica vem, a princípio, referta de lixos. É a intenção do outro de nos denegrir, de nos ferir. Há um lixo ali. Mas no meio desse lixo, podemos reciclá-lo e encontrar algo de valor. E aí o Espírito prossegue nessa conversa comigo. Não perceba que a crítica do outro muitas vezes é um raio-x de você. Vai reter o que é bom, aquilo que realmente é verdade, e sem perceber, aquele que te critica, na maioria das vezes lhe faz um bem muito grande, porque ele lhe convida a reavaliar-se. Ele convida a pensar se realmente eu não tenho aquilo que ele está dizendo. E eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Uma pessoa visitou a nossa casa espírita faz muitos anos. E era uma pessoa de elevada inteligência. Eu nunca conheci alguém tão inteligente. Ele começou a frequentar a casa. E ele quis começar a mudar os trabalhos. Aquelas pessoas que acham que mandam em tudo, que comandam tudo, só não dá conta de si mesmo, mas dá conta de tudo. E aí, não, eu acho que isso. Ele falou, nós não podemos, porque e aí eu tive que ir embarreirando, porque já tinha os estudos, tudo. Não é bem assim. Então, aquelas propostas revolucionárias, né? Coisa particular do divino. Aí ele saiu da casa, chateado. Passou um tempo, ele me mandou um e-mail. Era um e-mail enorme. Mas era um e-mail de uma crítica muito extensa. Só que ele era tão culto, que tinha coisa que eu falei, isso aqui está me xingando ou não está me elogiando? Aí eu tive que recorrer ao Aurélio. Sério, eu fui no Aurélio. O que é isso, meu Deus? Minha Nossa Senhora. E foi crítica em cima de mais um texto, uma redação assim perfeita. E ele me escrachou no e-mail. Que acho que parece, eu nunca fui tão criticado com tanta cultura. Um negócio assim que eu achei até bonito. Aí eu fui logo lá no responder, né, do e-mail, falei, peraí que ele me paga. Quando eu fui, eu lembrei de uma prece de Francisco de Assis chamado Bendito Sejas. Bendito Sejas. Resumindo, é mais ou menos assim. Bendito seja aquele que te persegue, aquele que te calunia, aquele que te nega a mão, aquele que te dá as costas, aquele que te exige perfeição. E aí vai Francisco dizendo, por que finaliza ele? Porque estes são aqueles que te levarão para o autoaperfeiçoamento, te aproximando cada vez mais de Deus. Eu lembrei, falei, não, peraí. Eu vou então bem dizer o que foi. Resolvi passar um mês avaliando o e-mail. Não é que ele estava certo em muitas coisas? A intenção dele era denegrir-me. Sem perceber, ele foi me dando coisas que ou eu não sabia, ou eu sabia e escondia. Ele me estampa na face, eu vou ruminando aqueles ensinamentos e pego o e-mail dele como diretriz de aperfeiçoamento. E o crítico nem imaginou que aquele raio-x que ele fez da minha pessoa, eu aproveitei como uma diretriz para aperfeiçoar aquilo que ele estava falando de verdade sobre mim no campo das imperfeições. Então, quem quer se autodescobrir para auto-iluminar-se, o médium, ele precisa ouvir. O olhar do outro não é uma sentença, é um ponto de vista. Se você considerar aquilo como sentença, você fica marcado pela crítica do outro. É um ponto de vista. E é nesses pontos de vista que nós vamos nos avaliando. E se a pessoa não falou algo equivocado, não sustente aquilo. Mas sempre se abra. Então, essa coisa eu quero falar algo sobre isso. Tudo bem, olha, eu peço desculpas, ou eu vou tentar, por mais que a gente sinta aquele incômodo de que foi criticado. E isso vai banindo das casas e das nossas relações o melindre. Porque esse melindre tem afastado muitas pessoas das casas espíritas. A pessoa fala, não gostei porque aquela pessoa falou aquilo comigo. Você não está no centro, não é para trabalhar isso? Ah, não, aí vai para outro centro espírita, aí vem outra pessoa, achei muito antipática. Aí começa, então, como diz a historinha,
de um jovem que procurava uma casa espírita que tivesse amor, paz, alegria, tolerância, humildade, luz, superioridade. E ele falou, eu rodo todas as casas desse Rio de Janeiro e me encontro, todas têm orgulho, inveja, maldade, crítica, vício. E foi falando, e aí o mentor apareceu para ele e ele falou, meu irmão, me ajude. Eu preciso de uma casa que contenha essas virtudes em plenitude. E o mentor falou, eu conheço a casa. É o Centro Espírita de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único lugar. Então, esse melindre, quando a gente tem o melindre, é porque a pessoa fala de algo que nós não concebemos, não construímos para nós. Né? O orgulho sustenta, ou o elogio sustenta, a crítica puxa. Então, que o médium queira ser inquietado. Que bom que você tem alguém para poder falar assim, cuidado com isso aí. Olha, como seria bom, não é? E o médium vai, muitas vezes, achando que está pleno na sabedoria, no conhecimento, e é nesse momento que ele se perde. Ou ele, às vezes, se estagna em um ponto e não sabe por quê. Então, vamos tentar, o médium, olhar a crítica dessa forma. Ele está em aperfeiçoamento, ele nunca está pronto. Ele nunca está pronto. Então, é se avaliar e às vezes, dar esses golpes em si mesmo, assumindo o seu equívoco. Então, quando a gente entra nesse campo de que Emmanuel fala do médium, que ele traz esse endividamento, é para que ele aumente o serviço no bem. E aí a gente entra em outra questão que é imprescindível. Uma vez eu perguntei a um espírito, falei, meu amigo, qual é o caminho para eu me aproximar mais de Jesus? Ele falou, lá ao lado do sofredor. Costuma ficar lá. Porque ele é médico dos doentes. Mas nós procuramos essa vinculação mística, né? Vem Jesus e meditação, e geme, para ver Jesus vem. Não é? Não. Entra no terreno do sofredor e opera no bem, porque a cada um segundo suas obras. Vai se afeiçoando ao serviço, não para que você tenha esse lugar de ser aquele que ajuda, que serve, no sentido orgulhoso da palavra, mas aquele que entende que é nessa movimentação entre aquele que mais sofre, é que você se percebe também como um sofredor, como alguém que também precisa, ou como alguém que pode agradecer muito mais, vendo o sofrimento alheio muito maior. Não há mediunidade sem caridade. Não há uma mediunidade saudável sem caridade. O médium que não tem vínculo com o sofredor é o quê? De vitrine? É médium de vitrine? É médium de reunião mediúnica? Ah, que coisa fácil. Ficar aí, tremendo, recebendo espíritos. Estamos ajudando os espíritos desencarnados. Bom, muito bom. Mas você não está no corpo, não é para só isso. Né? Você está no corpo para ao corpo atender. Você está na matéria para na matéria influenciar. Então não é só cá. Até porque essa relação com o sofredor lhe aprimora para você atender aquele sofredor que você nem conhece. Que chega no mundo espiritual, você não tem noção de quem seja. E uma parca e rasa evidência dá-nos alguns dados que não revela a história do espírito. Daí, às vezes o doutrinador chega como se ele tivesse todo o conhecimento acerca da situação e não tem. Se disser que tem, está mentindo. Ninguém tem esse alcance para entender a história daquele espírito que chegou ali, sofrendo, desesperado. Ele vai trazer no discurso alguns sinais do que ocorre, que podem ser falsos. Falsos porque o espírito interpreta o sofrimento dele, o que lhe aconteceu, de uma maneira. Como saber que foi isso mesmo? E aí a gente começa a tecer uma fala de doutrinação em cima, muitas vezes, de uma ausência de averiguação mais profunda. Me fale mais sobre isso, meu irmão. Me diga mais, o que você está sentindo? E aí a gente vai percebendo aquilo que o mais motiva ali e trabalhar. Então, se nós começarmos a olhar a mediunidade por esse ângulo, nós vamos entender que se nós não começarmos a abrir-se para esses esclarecimentos, nós vamos nos perdendo. O médium precisa estar em contato com o sofrimento do outro e ele poder ajudar, porque ali ele está interagindo com o bem, ele está desenvolvendo o amor. Me diga, médium sem amor, o que é? Então,
Disse-me uma vez outro espírito: cuidado, para não se tornar uma caixa de som. Eu não entendi nada. Falei, como assim? Ele disse que pode passar as melhores melodias, mas ela continua fria, sem nada. Ela apenas passa a melodia. Então, há médiuns que se comprometem em passar essas mensagens riquíssimas, belíssimas, e continua com uma caixa de som fria, sem o desenvolvimento do sentimento e do amor. E é dessa forma que nós vamos exercitando esses sentimentos que precisam viger. Ele me disse outro ensinamento uma época, ele disse: faça como o carteiro, porém só com uma mudança. Quando você for passar a carta, leia antes. Leia antes. Então, os mentores, nossos amigos, a prioridade deles é que o seu protegido entenda a necessidade da própria mudança e redenção nessa existência. Porque por ir-se o médium, para que o médium melhor esteja, para ser veículo do bem, para que este bem se espraie. Daí, quando a gente imagina na reunião mediúnica, o médium que trabalha com espíritos sofredores, o médium que não se preocupa em fazer essas mudanças internas, que não trabalha essas questões dos conflitos, que não trabalha com essas questões, não se preocupa com essas questões dos vícios, é como se aquele espírito enfermo, e isso é vibratório sim, quando o espírito desencarnado enfermo, sofrido, atordoado, vai se aproximando deste médium que pouco se preocupa em mudar-se, é como um doente que vai deitando, começando, à medida que vai se acoplando no perispírito, é como um doente que vai deitando numa maca de espinhos. O padrão vibratório do médium soma a inquietação do espírito. Porque se ele está fazendo uma vinculação vibratória com sintonia de fluidos, à medida que ele vai se vinculando com o médium, é claro que ele prova o sabor moral do médium. E se for um médium desavisado, refém de conflitos que não busca trabalhar, há um incômodo na comunicação. O espírito já traz seu tormento e topa com uma cama atormentada. Da mesma forma, o médium que está trabalhando, envolvido nesse sentimento de amor, nesse desejo de servir, na luta contínua, amparado, é como o doente que chega aturdido e encontra uma maca de algodão. Ele vai se aproximando do médium e já inicia o processo de doutrinação na acoplação do perispírito, porque vem uma vibração diferente do médium, sem nenhuma intervenção do doutrinador aí. Ele já começa a sentir algo, uma manifestação naquele, trazendo todos os seus tormentos, mas aquele veículo tem algo de bom. Então, é muito mais além do que a gente imagina. Não é? De poder trabalhar esse sentimento da caridade e começar a fazer com que isso seja o nosso modus vivendi. Porque o médium, ele deve ser, não é somente este que é visto no campo material, aquele que sente e que manifesta os espíritos, não. O médium deve ser o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, que ele está inserido nisso. Então, quanto mais, por que para ele é pedido mais? Olha, porque você percebe coisas que não estão aqui para a maioria. Você sente muitas vezes na pele a imortalidade apresentar-se com toda a força. Enquanto que para uns é teoria, para você é vivência. Você percebe, você vê, você sente. Você percebe as influências espirituais. Para uns é teoria a comunicabilidade dos espíritos. Para você não. É um fato. Isso lhe ocorre o tempo inteiro. Então, como ser como todo mundo? Como agir como todo mundo age? Olha em que lugar você entra. Você vai entrar numa interação com o mundo invisível. Como ser igual a todo mundo? No aspecto de comportamento,
Não, há algo que lhe pede, que lhe é pedido. Veja, você está fazendo, psiquicamente você está criando uma ligação, uma frequência de ligação com as almas invisíveis. Olha, neste mundo denso se torna muito difícil isso. Então, é necessário que você se aprimore. A vibração é densa. Estabelecer comunicação não são os espíritos, diz André Luiz, superiores que descem para comunicar-se com o médium. É o médium que se eleva para alcançá-los. Então, aí vem o conteúdo da mudança. Aí vem Jesus chamando-nos para fazer essa mudança. No caso do médium aí nesse sentido, para que a gente possa entrar em contato, sair desse peso vibratório. Uma vez eu ouvi o Divaldo falando, dizendo que quando nós estamos naquele momento de paz, eu estou sentindo uma paz. Ele vai dizer que nem sempre, na nossa condição vibratória, nem sempre é a presença dos bons. É que os maus resolvem um pouquinho sair. Aí sai e fala, ai, que paz. Achou que é uma luz que chegou. Então, a gente tem muito desejo de mudar, né? Eu quero falar para os médios novos também. Não sei se aqui tem algum, mas eles sempre chegam assim, né? Querendo descobrir esse mundo invisível, e a gente tem que ajudá-los para que eles não sejam classificados como espíritas imperfeitos. Está lá Allan Kardec falando. Aqueles que só estão preocupados com o fenômeno e quer saber o que vem de lá. E mais nada. Então, antes que ele entre nessa classe, nós vamos orientando esses médios, porque tem sentido algo nos centros espíritas assim, o médium chega desequilibrado, com a mediunidade sacudida e quebrando tudo, e aí nós vamos fazer o quê? Vamos jogar numa mediúnica? Quer matar a pessoa? Hã? Imagine aí você com uma elevada dor de dente, mas é uma elevada. E a pessoa chega na sua casa com aquela dor, mas é aquela dor que vocês conhecem, né, do século passado. Aquela dor absurda. E aí você fala, seja bem-vindo, entre aqui na nossa meditação. Estamos todos meditando. Sente aí. E o médium. E a dor do dente. Né? É assim, né? Então, mas é porque as pessoas já chegaram médios na nossa casa. Ah, porque eu sou ostensiva. Você vai ter que fazer um trabalho de controle dessa mediunidade. Né? Tomar posse do que é seu, porque o corpo é seu. A mente está sendo invadida por brechas. Então, o que a gente vai fazer? E aí, as pessoas não estão acreditando no TE e no EG. Acha que é um estudo. O que é que o estudo vai fazer com isso? É estudo para os materialistas. O que está acontecendo no estudo do TE e do EG, há uma grande movimentação espiritual. Olha, você vai começar a participar do TE. Vai tomar o passe, vai assistir a palestra. Ah, mas eu estou sim, você vai recebendo a orientação, principalmente empoderando o médium sobre sua mente. Se nós tivermos um discurso contrário, ele vai se colocar como vítima dos espíritos. E nós não estamos falando de subjugação, que é um fenômeno raríssimo. Então, quando o médium chega desequilibrado na casa, não é subjugação. Nunca vimos, até agora, uma subjugação. Ele cedeu moralmente, ele está acreditando que os espíritos são mais fortes do que ele, e aí ele entrega. Aí se a pessoa virar e dizer assim, não, nós já sabemos, mas tenha força, você vai conseguir, aí é que ele entrega. Fala, não, assuma o seu lugar, vamos, vai estudar, porque na hora que você estiver estudando o TE, os espíritos vão trabalhar, vão te ajudar nesse processo. Você vai se aproximando do dever que é seu de melhorar-se. Você vai entrar no EG e você vai percebendo que isso vai se acalmando. E é o que acontece. Mas quando só se coloca fé numa mediúnica, joga na mediúnica. Tudo bem, o médium pode até se equilibrar. Mas aí, como é que ele entrou? Cadê a base? Ah, não, a base dele foi a mediunidade. Aí, como é que ele vai levar essa mediunidade? Não sei, responda você. Não foi você que botou lá? Porque é a responsabilidade do coordenador? Não sei, veja lá. Porque a questão é, o Espiritismo tem força na sua doutrina. O Espiritismo tem força para corrigir os desequilíbrios de uma mediunidade perturbada. O Evangelho tem força. Sente, vamos assistir o Evangelho. Ah, mas ele vai manifestar na sala. Pois é, vamos dizer a ele, para ele reassumir o corpo, até ele entender
que quem manda na mente é ele. Isso é educação mediúnica. E a educação mediúnica não é pegar o médium atordoado e jogar lá. Esta é a proposta inicial, para que nós trabalhemos com esses médiuns novos, que querem ganhar o mundo, mas eles precisam perceber que estão por um foco de obsessão, começa um trabalho moral, começa a atingir a causa, vamos na causa, para ajudar ele. Gente, lembrando que há casos e casos, mas mesmo que há casos e casos, em mediúnica nunca. Na nossa casa nós criamos um laboratório mediúnico. O que é isso? A pessoa chega com problemas e tudo, está muito ostensiva essa mediunidade, tá? Vamos para o laboratório mediúnico, você vai estudar, nós vamos fazer concentrações para ir te equilibrando, para fazer você pegar o eixo. Quando você estiver preparado, arrumado, organizado, aí sim, depois de estar no pé, no eixo, com todas as atividades que a casa lhe propõe, aí sim você é inserido no grupo mediúnico. Aí sim você sabe do que se trata. Olha, você ficou sabendo da gravidade da mediunidade, sabe das renúncias, do sacrifício. Pois é, para que ninguém lá na frente venha dizer, não me falaram sobre isso, e agora eu estou inserido em um contexto do qual eu não quero sustentar. Então a casa chega logo esclarecendo, mostrando e levando o médium e potencializar a crença de que TE tem força em cima, não é ali. Está só discutindo o evangelho? Sim, mas isso ali tem um investimento poderosíssimo que muda as almas, que segura essas entidades perturbadoras, porque está percebendo. Então, se não acreditar, se achar que só em movimento mediúnico que a coisa ocorre, o espiritismo é mediunidade? É claro que não. É uma ferramenta, mas não é lá que o médium adquire equilíbrio, é antes. Não é lá. Ele pode administrar os mecanismos da relação com o alto. Mas a relação com o mundo espiritual é uma coisa. Ter base para sustentar é outra. E a base é no estudo. É na entrevista. É na conversa. Empoderando o médium. Não. Comece a mudar os seus pensamentos. Você vai receber o passe, vai estudar o evangelho. Comece a entender que esse corpo é seu. E aí a gente vai ajudando ele a entender isso. E a gente vai aliviando. Quando nós estamos, esses médios eles chegam realmente empolgados e querem mudar a casa e querem mudar tudo. E ele vê tudo e ele faz tudo. Nós tivemos um médium uma época, acho que na época da Sevic, onde ele entrou e aí ele começou em pouco tempo a psicografar. E há pessoas desavisadas que chegam lá e falam, que beleza, menina, achei linda a sua mensagem. Por mais que seja, nós não estamos olhando aqui a produção do médium. O primeiro passo é olhar a base em que ele está sentado. Ele pode psicofonar quem ele quiser, mas o nosso olhar não é para o que ele produz, é para onde ele está se assentando. É movediço ou é seguro? Então, deixa ele produzir, porque o que vai falar do médium não são suas produções. O que vai falar de Chico Xavier não é o que ele produziu. É a base moral que ele sustenta. Ele foi reconhecido como homem-amor, por quê? Porque era um grande médium? Não, teve Valdo Vieira, que Chico falava que tinha maiores faculdades do que ele. E nós não temos esse olhar para Valdo Vieira como nós temos para Chico Xavier. Onde está inserida a diferença? Quesito moral. Então, a moral na frente. O trabalho, a luta. Então, fazer com que o médium entenda, olha, para chegar à mediunidade, você tem que criar essa base de saber quem você é, o que você quer, o que você busca. Porque esse contato, muitas vezes empolgado, leva o médium, quando ele chega em um determinado estágio, que é aquele momento que muito médium para, que é a hora que estanca o início, e aí chega um mundo espiritual, né, simbolicamente falando, e diz, olha, agora a partir daqui, você vai ter que deixar isso e aquilo. Porque em questões vibratórias, com isso, você não alcança. Nós não podemos criar tanto vínculo, porque, então, começa tirando.
renuncia isso aqui, vai ter que fazer um sacrifício nisso, era o que Emmanuel fazia com o Chico, olha, tira aqui, faz isso, para ir aproximando. Nessa hora que chega a renúncia, aí o médium para e estagna. E aí fica naquela mediunidade enganchada, que não vai para lugar nenhum, repetida, mesmo discurso, mesma postura, mesma coisa, o tempo todo. Por quê? Cadê a lubrificação moral? Para que o motor produzisse evolução. As comportas, vamos dizer assim, de percepção extrafísica se ampliem. Então é nesse ponto que aí o médium, quando chega, não, eu não quero renunciar. Não, eu não quero deixar a minha vida, eu não quero deixar de frequentar tais ambientes, falar tais coisas, pensar tais coisas. Não, eu quero. Então, não me avisaram, eu não sabia disso. Então, vai chegando no início e fazendo ele se vincular ao Espiritismo. Confiar, nós não estamos sós. Meu Deus, essa pessoa está desequilibrada. Pois é, nós falamos muito bem. É ela que está desequilibrada. Não é o espírito. O espírito desequilibrado aproveita o desequilíbrio já posto. Então é o desequilíbrio da pessoa. Como tem médico, eu já disse para vocês, tem médico que chega no lugar e fala, eu entrei aqui, estou sentindo mal, passando mal, entrei nesse ambiente. E é o que? Amiga minha tinha muito isso. Eu estou passando mal. É o que? Foi desequilíbrio seu. Só isso. Porque se o médium não poder participar de todos os ambientes, porque onde não há perturbação, então se ele tiver que só entrar num lugar que tem paz, é melhor ele morrer. E procurar ver se chega nesse lugar. Porque, eu estou passando mal. Analise que há em você algum desequilíbrio dessa ordem. Porque o médium tem que ter segurança. Como é que ele vai ser um ser sociável? Se todo lugar que ele sente, ele passa mal. Ele sente uma coisa. A pessoa não pode encostar que eu sinto um tremelico. Ué? Então, são hábitos. E muitas vezes construções atavistas de uma mediunidade, onde o médium precisa dizer que está percebendo o mundo espiritual. E na mediunidade espiritista, o médium é discreto. É discreto. Não, esse contato de informação é dentro da sala mediúnica, nas avaliações, ou com alguém que se confia, que se chama, né, e não vai levando. É isso que Allan Kardec falou, levar a mediunidade aos palcos. Eu imaginava que era assim, os médios dançando no palco. Eu, na minha mente juvenil, imaginava como é que é levar aos palcos, os médios tremendo em cima do palco, todo mundo aplaudindo. Não só isso, aos palcos, né, da vida. Então toda hora recebe, toda hora sente, toda hora prevê, toda hora fala. Vejamos o que é que o médium se dispõe. E aí a gente entra nessa questão da internet. Falta pouco para a gente terminar. Aguenta aí, gente, viu? Não sei se vocês viram uma mensagem que chegou na internet de um médium que disse das tsunamis que iam acontecer nos litorais do Brasil. Ninguém está questionando Bem, verdade não foi, porque já chegou março e ninguém morreu afogado. Mas o que nós avaliamos ali é, o que é que aquele médium provocou? Uma amiga minha disse assim, eu casei e preparei a minha viagem, minha lua de mel, para Fortaleza. Tudo comprado, tudo direitinho. E aí eu vi a mensagem, eu fiquei tão apavorada que eu não fui. Desmarcamos tudo, cancelamos. É o médium que fez isso. Ó. A sua informação maravilhosa. Não é? Eu não sei como é que ele está agora. Porque saiu expondo que os espíritos... Não, agora, tomara que ele esteja avaliando quem falou isso para ele. Então, quanto pânico não foi gerado? E aí, cadê o médium do Consolador prometido? Onde é que está aí? Então, é esse lugar. Outras coisas da internet, né? O médium 24 horas, que Manuel Flamengo de Miranda sabiamente falou. Como é a sua relação, médium, com as redes sociais? Com o WhatsApp? Né? Como é a sua conduta na relação com essas redes? Você dá um curtiu naquela crítica que foi feita ao político? Você lança o impropério embaixo? Você aumenta a crítica sobre aquele que Deus disse que é seu irmão? Você espalha colocações vexatórias a fulano de tal? Isso é mesmo política? Isso é mesmo direito de cada um?
Que direito é esse que invade o outro, que fere o outro? Hã? Pessoas que filmam, eu estou falando isso direto porque está virando uma febre. Pessoas que filmam uma idosa falando coisas que ela não tem noção por causa da esclerose. E aí o povo ri. Será que se essa idosa, se ela soubesse que a imagem dela estava espalhada no Brasil, sendo motivo de risada, será que ela ia gostar? Pessoas subindo a escada rolante, ao contrário, a escada descendo e eles subindo, e todo mundo, ó. E aí sai o povo espalhando, e vai rindo. Né? Essas pessoas, como é que elas devem ter se sentido quando viram isso, né? Ah, pois é, mas às vezes o médium está ali, ó. O dito médium espírita está ali, sentado. E eu quero abrir outro parêntese, aí já é um pedido a vocês de cuidado. Estão chegando na internet diversas mensagens assinadas Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel e tal. Recebi de um amigo espírita, ele mandou uma mensagem imensa. E aí a mensagem tinha assim, era de Chico Xavier. Então, se você olhar uma mulher, não pense que ela é piriguete. Falei, primeiramente o termo era desconhecido por Chico Xavier. Segundo, jamais Chico Xavier trataria alguém dessa natureza. Aí eu pedi a ele, falei, dá para você analisar mais essa mensagem aí, ver se é de Chico mesmo? Aí me enviaram no grupo que a gente tem, eu falei, analise. Está em que livro? Não sei. Falei, então vamos ver onde é que está. Claro que eu não perdi tempo para isso. E ele foi, rodou, depois ele voltou e falou, oh, é verdade. É verdade, não é de Chico, mas assim, vale a mensagem. Eu falei, não. Nós estamos respeitando aí o autor. Eu estou falando do autor, não foi ele que disse isso. E eu estou defendendo o conteúdo doutrinário. Porque quando assina Chico, está dizendo que é algo baseado na doutrina. A doutrina jamais falaria um negócio desse. E as pessoas estão recebendo, estão espalhando. André Luiz, de que livro? Não, tá. Olha, acredito que apareceu um texto de Imagine, de John Lennon, traduzido, e embaixo assim, ó, Joana de Ângeles. Cuidado, né? Então, qual é o médio 24 horas? Bem, eu preciso me posicionar. Para os outros, não. Para as testemunhas de Paulo de Tarso. Estamos arrodeados de testemunhas. Para aquilo que Emmanuel disse, é na hora que estamos sozinhos, no sentido de ausência de pessoas, é que a avaliação cresce. Porque sozinho, eu desdispo-me da máscara e muitas vezes apresento-me como realmente sou. E é nesta hora, sozinho, sem pressões sociais, sem a pressão do olhar do outro, é que os espíritos vão realmente avaliar como eu estou me comportando diante do dever que tenho da minha mudança. E é nessas horas que, quando estamos sozinhos, é que se nós afrouxamos os laços morais, a proposta moral, é que nós estamos ainda querendo ser agradados queremos agradar os homens. E para quem quer agradar os homens, já recebeu o seu galardão. Mas para quem quer realmente tornar-se feliz na tarefa que tem, seja do tamanho que for, não importa, se ele está comprometido com isso, são nessas horas em que ele vai ser analisado, visto pelo mundo espiritual, para ver se dá para apostar mais nesse médium. Eu lembro de Raul Teixeira dizendo que os espíritos superiores são como grandes Boeings que só pousam em aeroportos preparados. Então, Joana de Ângeles vai nos chamar a atenção que essas entidades amigas, elas estão conosco. Ah, eu recebi um espírito superior, nenhum problema. A questão não é ser visitado por ele. A questão é sustentá-lo na sua convivência. Porque a questão de sustentá-lo é quesito moral conquistado. Então, eu posso manifestar uma entidade superior, por que não? Os espíritos superiores podem nos acudir, sim, a qualquer momento. Agora, sustentar a relação com ele, aí é de ordem moral. Tens para tanto? Daí, ao investimento de Emmanuel, de Joana de Ângeles, para que aqueles médios se vinculassem com aquelas entidades que pudessem seguir com ele. Lembra de Joana, quando ela psicografa o primeiro livro, Mestre de Amor,
junta Divaldo e os amigos e vão festejar. E o livro aqui, todo mundo festejando. E aí Joana mostra para ele, faz ele perceber uma rosa sendo posta sobre o livro. Uma rosa com o caule com espinhos. E ele, muito feliz, disse assim: Divaldo, o botão que exala perfume é o livro. Você ficará com a parte da haste que tem os espinhos. Sabe você, disse Joana, que não reencarnastes para psicografar livros, para apenas fazer a oratória. Mas como você optou em fazer esse trabalho, os espíritos, nós fizemos essas mudanças e vamos fazer esses investimentos. Porém, aumentará o cerco. As provas serão por demais puxadas. Então, estamos lhe avisando porque, caso não queira dar sustentação a esse ministério, não tem nenhum problema. Já temos outro para fazer a tarefa. Lembre-se, médium, que acha-se importante. Tem sempre um outro para dar conta do que era para você dar. Então, ela disse, não tem problema. Pode seguir com o que você já está fazendo, porque existe outro. Allan Kardec faz basicamente uma pergunta semelhante. E se eu falir? Disse o Espírito de Verdade, acha mesmo que nós íamos sustentar uma obra desse porte nos ombros de um homem só? Caso falires, já temos outros preparados para atender o ministério. Então, mas quem é de nós que vai querer perder essa oportunidade? Olha aqui que Divaldo não foi tolo, hein? Pegou logo e falou, dá para cá. Falei que eu morra aí, estribuchando, mas eu vou. E foi, e está aí. Então, a nossa mediunidade pode não ser uma mediunidade gloriosa, porque vale ressaltar que nós estamos caminhando para que essa mediunidade se amplie e alcance no nível de ajuda o maior número de pessoas. Porém, está lá no final do livro dos médiuns, quando o médium tiver que chegar a público, que entrar para atuar de forma mais ostensiva, com o seu conhecimento da mediunidade, com as suas produções mediúnicas, uma mão invisível o guiará. Gente, é uma mão invisível. Tem médium que não está esperando a mão, está indo. A mão está toda, está aqui. E o médium já está lá, e aí ele se promove, e aí ele psicografa livros, e aí ele vai, e vai. Cadê a mão que me impulsionou? Daí nós vamos vendo as quedas, ou a falta de sustentação de um trabalho, que não tem grandes repercussões. Então, não tenhamos ansiedade. Olha, eu vou cuidar do que Deus me deu. Joana de Anjos vai dizer, floresça onde Deus te plantou. Então é ali naquele cantinho onde eu tenho a minha mediunidade que eu vou trabalhando, vou cuidando, vou estudando, vou me empenhando, abrindo espaço para a caridade, estar com o sofredor, lidar com ele para desenvolver o amor, para que o amor seja o tônus, seja o motor desta mediunidade. Imaginemos nós com esse amor acudindo essas almas infelizes que chegam para nós. Já envolvidas pelo nosso amor, elas muitas vezes nem precisarão de doutrinação. Aquele amor, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no texto Inimigos Desencarnados, não há coração endurecido que o amor não consegue entrar. Então, se nós estivermos refertos desse sentimento de amor, envolvidos no seio da caridade, no bem ao próximo, no interesse de se doar, nós vamos estar tão envolvidos com esta vibração de amor, que os fenômenos mediúnicos, eles ocorrerão no campo emocional. Ajudaremos uma pessoa só em estar perto, só em dar-lhe um abraço. Lembrar de Bezerra de Menezes, que as pessoas chegavam passando por vários problemas no seu consultório, e às vezes ele dizia, nada tenho para lhe dar, porque dava tudo que ele tinha para vender, para que as pessoas comprassem. E ele dizia, a única coisa que eu posso lhe fazer diante desta demanda, desta falta desse emprego que você diz, que leva você à miséria com a sua família, é lhe dar um abraço. Hoje eu não tenho nada para lhe dar. E aí Bezerra o abraçava e o enchia e o inundava de amor. Mas era este amor poderoso que fez com que aquela alma saísse sentindo uma paz indizível
e que depois de alguns passos encontra alguém e diz: estava à tua procura, não estás em busca de emprego? Sim, pois é. Estranhamente, vinha eu pela rua e lembrei de ti, que você pode me ajudar. Então, a partir de hoje, estás empregado. Então, não precisou de nenhuma manifestação mediúnica, nenhum jogo de búzios, nenhum jogo de cartas, nenhuma previsão, nenhum passe com o Espírito manifestado para que a obra mediúnica ocorresse. Era um médio de amor. Então, sejamos esse médio de amor acima de tudo, para que a nossa presença modifique o ambiente. Vejamos Chico Xavier no prostíbulo, quando o pai o leva para perder a virgindade e sai aguardando o Chico. Quando volta, está Chico fazendo evangelho com as meretrizes e as mulheres chorando, e Chico falando: porque Jesus, porque não sei o que. Não houve nenhum fenômeno mediúnico, apenas um fenômeno do amor, de uma alma que estava tão envolvida em vibrações dúlcidas de paz e elevação, que ao entrar foi inundando aquele ambiente de psicosfera densa e promíscua. A sua vibração que exalava, a sua aura que alcançava metros e metros, mudou o ambiente. E ali ele, na obra particular dele, de doação dele, ele modificou muitas almas. Então a mediunidade é muito mais do que o fenômeno, é muito mais do que a mesa mediúnica, é muito mais do que a psicofonia, a psicografia, esses meios em que os espíritos encontram, é muito mais. E é por isso que nos desafios do médium na transição planetária, é que nós estamos sendo chamados para não sermos esses médios de habilidades tão somente mediúnicas, que saibamos psicografar, que temos a habilidade de psicografar, de psicofonar, e de ver, e de ouvir, seja lá o que for, ou produzir algum fenômeno. Não, isso não sustentará o espírito, porque, como diz Joana de Ângeles, um arrastão vai à terra, tende tento, para não ser descarregado, levado de roldão. Então, o que é que sustenta o médium nesta era de perturbação, de transição e de resistência obsessiva? É este amor. É que ele possa dar amor à obra que ele faz, que seja pequena. Não importa, é a dele, é a obra dele, é o tijolo da mediunidade. Que Deus deu, diga: este é o teu agora. Mas se não cuidas no mínimo, como é que pode cuidar no máximo? Então eu te experimento. Deixo-lhe essa mediunidade, meio que limitada, não tão ostensiva, mas é a tua. São os primeiros ensaios para que haja este crescimento espiritual na tua trajetória. Então, neste canto que é teu, nesta mediunidade que é tua, cuida dela, ama, aproveita de todos os contatos que tem, de todas as preces que faz nesta vinculação espiritual. Atenda aos seus inimigos desencarnados, tentando desvincular-se moralmente deles, provando a eles que você não é mais aquele de antanho. Comece a fazer o seu trabalho, abra teu coração para servir a quem precisa, esteja à disponibilidade do bem e pague o preço de muitas vezes ter que descer as lágrimas para poder superar algumas imperfeições. Pague o preço de uma renúncia de algo que você quer muito. Passe pelos dias de renúncia, porque sabe que o alvorecer lhe trará mais felicidade. Lembrar de Chico Xavier, que disse que o médium muitas vezes se torna, por dentro do seu valor, um sapo. Mas que para manter a mediunidade, a luz acesa sobre si, ele tem uma vela no seu dorso, que para brilhar tem que gastar a cera e queimar o sapo. Então que nós suportemos a cera quente dessa busca, desta luz que tanto queremos sustentar. Que sustentemos essa luz sobre nós, aguentando a cera quente das provas e expiações, das lutas diárias que vamos conviver e experienciar. Daí, tornemos a meta de sermos médios do amor. Do amor. Por mim passa amor. E este amor vai em direção ao outro e naturalmente retorna para mim. Sejamos aquele que opera no bem, porque como nos ensinou os Espíritos, a caridade para quem serve, o indivíduo, quem serve, ganha. Quem recebe o serviço se beneficia. Há uma diferença muito grande de ganhar e beneficiar-se. Quem ganha é aquele detentor da obra. Então sirva, porque a cada um segundo elas. Dessa forma,
nos empoderemos de cuidar com zelo das nossas imperfeições. Não façamos uma luta interna. Diz Joana Dias no livro Em Busca da Verdade, no texto Ser Bipolar. Ela diz, há em nós uma sombra, heranças atávicas, primitivas, mas há em nós a presença de Deus e todas as suas virtudes. Ao invés de estabelecer uma luta para vencer a sombra, entenda que a sombra é você. Se estabelecer essa luta, nunca vai ter uma vitória e vai perturbar-se mais ainda, porque está lutando contra você. Tente fazer esta sombra bater em retirada. E qual é a melhor maneira? Acender a luz, fortalecer a luz, iluminar-se no bem que se faz, na mudança do pensamento, da palavra, das ações. Quando a gente ouve Emmanuel dizendo, o que foi que Emmanuel disse para Chico a primeira vez? Para ele ter disciplina. Eu questiono ele, levantei isso, não custa nada a gente refletir. Será que Emmanuel estava só enfatizando a palavra disciplina? Ou ele estava falando de 3 disciplinas fundamentais para o espírito tornar-se equilibrado? Disciplina do que se pensa, disciplina do que se fala e disciplina do que se faz. Esse cortejo de disciplinas. Claro que tudo brota do pensamento, mas muitas vezes a nossa fala é desavisada, o nosso comportamento é desavisado. Então a disciplina começa na mente e parte para disciplinar o que se fala. E dentro dessa construção materializa-se no que se faz. Então que este chamado para nós seja profundo, contundente e que saiamos daqui inquietos. Não nos interessa, na realidade não nos interessa. Ou que o seminário foi bom ou não foi bom, isso não tem muita validade. O que tem validade é o que eu fiz neste momento que eu me ofertei, de 8h30 da manhã até 12h30. Qual foi o aproveitamento que eu tive para mim neste momento? Que é o que realmente importa. O que é isso que realmente importa. Eu saio daqui inquieto, no sentido não de perturbação, mas preocupado. Há coisas para se organizar, há coisas para se ajustar, há coisas para se manter, há coisas para acrescentar. Não podemos sair senão dessa forma, entendendo que estamos em um processo evolutivo. A era nova está aí, os tempos de transição estão aí. Quem vai para o fronte? Quem são os soldados agora da era nova? Os trabalhadores da última hora. Aqueles que provam a imortalidade, aqueles que provam a existência de um mundo que não é daqui. Então, nós estamos sendo chamados para entrar lá, na ordem do exemplo. Então, para que eu possa sustentar um exemplo, nem que seja para arrastar um só, para convencer um só, porque aí eu já me dou ganha e vitoriosa a minha existência. Então que eu comece a fazer o meu trabalho de aformoseamento moral, porque no meio dessa labuta, pessoas que eu convivo, família, amigos, eles vão perceber que há algo bom por detrás disso. O que é que ele tanto busca? Que o leva a mudar a natureza. Veja como ele está mais tranquilo, mais educado, mais humilde. O que é que o leva a isso? E é esta intriga, é esse questionamento que leva o indivíduo a querer saber do que se trata. E eis que ele vai se deparar com o Espiritismo e vai adotá-lo. Por quê? Partindo daquilo que Emmanuel nos disse, quando os cristãos estavam sendo tragados pelas feras, a massa ignoralotada, gritando morte, morte aos cristãos, eles começaram a perceber, a massa, que os cristãos eram devorados pelos leões e um semblante de sorriso ficava na face. E muitas vezes o leão se aproximando, eles juntos cantando hosanas, e alguns, diz Emmanuel, e muitos lá na massa que desejava a morte começou a ficar intrigados e perguntaram-se, mas que homem é esse? Que homem é este que dá um sorriso, faz as pessoas cantarem diante daquilo que nós mais tememos, que é a morte? Que homem é esse? E a partir desse questionamento, diz Emmanuel, muitos desceram da arena cristãos. Bem, se este homem é capaz de dar uma força, uma coragem, até diante do nosso grande mal, que é a morte, então eu vou seguir. Não sei bem o que é que ele apresenta para essas pessoas tornarem-se fortes assim,
Mas é isso que eu quero. Esta coragem diante das maiores provas que enfrentamos. Então, que nós consigamos no nosso trabalho moral inquietar alguém. Por onde é que ele anda? Por que ele está mudando? O que é que o faz ser tão diferente de uns tempos para cá? É a melhor maneira de divulgar o Espiritismo. Não é em folder, não é em cartaz, não é em banner, não é em outdoor. Não é na classificação acadêmica de que se fala. Não. Dia virá em que nós seremos reconhecidos por muito nos amar. Esta será a divulgação do Espiritismo. A vivência do Espiritismo na maneira da criatura viver, sem ter necessidade de nada para atrair. As pessoas serão atraídas pela felicidade que estará estampada na face daquele que entende que é espírito viajante do tempo, que veio aqui para melhorar-se, que o sofrimento nada mais é do que um mecanismo da evolução para a corrigenda, mas ele está feliz porque ele está indo em direção à imortalidade, ele é indestrutível, e isso ele entra num prazer e numa satisfação inquietante, porque ele continua mesmo assim diante das provas, dos rebuliços das existências. E é esta questão que vai intrigar os outros. Que homem é este? Que doutrina é esta que tem esse poder? E assim poderemos dizer que a nossa mediunidade alcançou, dentro das nossas possibilidades, o real objetivo nessa existência. Muita paz. Chegamos aos instantes finais do nosso 7º encontro. Que as reflexões aqui trazidas possam reverberar dentro de nós, pautando nossa caminhada, nossas atividades, nossa visão de mundo, nossa colaboração nesse processo de transição. Como diz a canção, agora é hora de agradecer. E agradecemos a Deus pela oportunidade de nos permitir esse momento. Agradecemos ao nosso Arilson por trazer essas reflexões, por ser esse instrumento dessa possibilidade. Mais uma vez, muito obrigado. E a cada um de vocês, amigos e irmãos, muito obrigado. O encontro é feito para cada um de vocês, que possamos retornar aos nossos lares, levando daqui esse sentimento de fraternidade, essa paz, essa harmonia e essa inquietação que a Deus colocou, no desejo de cada vez mais amar, servir e servir amando. Um bom domingo a todos, até o nosso 8º encontro em 2019, no mês de março. Muita paz.